Bem, hoje eu converso com o médico veterinário Gleidson Salles. Vamos falar sobre avicultura, mais especificamente vacinação em aves. Bom dia, Gleidson. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os telespectadores do canal Terra Viva. Bom, você faz parte do time aí da Zoetis, né? E nós vamos falar um pouquinho de vacinação em avicultura. E é importante que os jovens saibam que o mundo não era assim, né, antigamente. Você é jovem, mais jovem que eu, mas não tinha tanto frango, tanta galinha para botar ovo. Todo mundo, quando podia, tinha um galinheirinho no fundo de casa, né? Onde você tinha lá as galinhas, botavam um ovo, comprava ovo de alguém, encomendava um frango para mandar matar para fazer no domingo. Hoje você anda à torta e à direita, em qualquer lugar tem frango, tem filé de frango, tem sobrecoxa, com osso, sem osso, você escolhe, né? Então não era essa fartura. Agora, é importante lembrar que esse processo de superpopulação, ele acaba tendo, ele acaba fazendo com que alguns cuidados sanitários tenham que ser tomados. E a vacinação é uma delas, né? A vacinação em aves, né? E aí vocês fizeram um trabalho específico agora sobre desenvolver uma vacina que protege contra uma bactéria encontrada com frequência em diversas granjas. Conta um pouquinho para mim dessa história aí e depois a gente vai falar sobre vacinação com vírus ativo, né, ou morto, enfim, porque mesmo porque a gente teve o Prêmio Nobel de Medicina que saiu essa semana aí para aquela cientista e para aquele cientista que desenvolveram Isso. o RNA, que é o mensageiro que possibilitou em tempo recorde a obtenção de uma vacina para a Covid. Mas me fala primeiro sobre esse mal que aflige as aves, aí depois a gente fala sobre vírus ativo ou inativo, etc. e tal. Perfeito. Bom, quando a avicultura iniciou sua história, né, saindo do fundo de quintal e partindo para a avicultura industrial, seguramente a gente teve alguns desafios. Um desses desafios é o controle de doenças, pois a gente acaba trabalhando com uma densidade maior de animais, né, e isso tem evoluído com o passar do tempo, né? A gente teve a transformação da avicultura de fundo de quintal para a avicultura industrial, e esse controle populacional traz esse risco sanitário muito grande. E nesse contexto, algumas ferramentas são comumente utilizadas. Dentre essas ferramentas de controle de doenças, a gente pode citar as vacinas, né? A imunoprofilaxia, ou seja, você fornecer ao animal algo controlado para que ele desenvolva imunidade específica para aquele determinado agente, né? Tá. E aí entram os métodos de vacinação, que foi muito comentado agora durante esse período da Covid, porque você tem vírus ativo, vírus atenuado, aí os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina agora foram os que desenvolveram o mensageiro lá, o RNA, que leva mais rápido a imunidade. Enfim, quais são as diferenças entre elas e como é que elas agem no nosso organismo e, claro, nos animais também, porque vocês fizeram agora um experimento entre dois tipos de vacinação, para ver qual é que dava melhor resultado, né? Após o Covid, obviamente, todos os prejuízos que ele trouxe para a humanidade, mas algo a gente tem que tirar de proveitoso. Por exemplo, as pessoas se tornaram mais familiares com os termos relacionados à É imunidade. verdade. Nesse contexto, nós temos diferentes vacinas, diferentes mecanismos de atuação. É importante que a gente saiba, basicamente, qual é o nosso foco principal. Na avicultura, assim como nas vacinas utilizadas em seres humanos, nós temos vacinas vivas, vacinas inativadas. As vacinas vivas, elas mimetizam, ou seja, elas seguem um caminho muito parecido com o agente de campo. A diferença é que esse vírus ou essa bactéria contendo dentro dessa vacina é um agente atenuado, ou seja, ele tem que ser imunogenicamente suficiente para atingir as respostas imunes do animal e também atenuado o suficiente para não causar danos para aquele animal como a doença causaria. As vacinas inativadas,
são vacinas onde a gente concentra um número maior de antígeno, ou seja, partículas vacinais ou partículas virais, para que essas aves, quando recebam esse tipo de vacina, produzam imunidade específica por uma duração maior, né? Então, a gente destina basicamente as vacinas inativadas para as aves de vida longa, e as vacinas vivas podem ser utilizadas em aves de vida longa, mas também em aves de ciclo curto. Aí eu me refiro ao frango de corte, por exemplo, que é o caso do experimento que nós conduzimos com uma vacina viva para a colibacilose. E aí é para a prevenção da colibacilose, é isso o nome. Isso. Que doença é essa que, como eu disse, vi pelo material aqui de pesquisa que eu tenho, atinge aí os principais aviários do país? O que ela causa? É uma bactéria, né? E como é que ela age e qual é o dano que ela provoca e por que a necessidade de uma vacina? A colibacilose talvez seja um dos agentes mais antigos conhecidos na avicultura, é uma doença secular. Então, a partir do momento que nós fizemos a transição da avicultura de fundo e quintal para a avicultura industrial, a colibacilose ela ganhou um protagonismo muito importante, porque ela é uma doença que não tem uma taxa de mortalidade muito grande, e isso faz com que ela perpetue por vários anos, né, vários séculos, né, ela tem sido encontrada, e os principais efeitos relacionados à colibacilose, eles podem ser sentidos de maneira primária ou maneira secundária. De maneira primária, é o agente mesmo causando a doença, né, sem um fator secundário, por exemplo, como um vírus. A colibacilose, por muitos anos, ela foi associada a uma doença que ela só surgia quando tinha um fator primário causando, abrindo portas, por exemplo, um vírus respiratório, um mau manejo na granja, enfim, qualquer fator que contribuísse com a quebra da homeostasia, a quebra do equilíbrio daquele animal. Então, a coli iria surgir. Mas com o avanço dos estudos, a gente conseguiu identificar, vários trabalhos científicos demonstraram que a coli, por si só, ela pode causar danos. E esses danos, eles estão relacionados ao sistema respiratório dos animais, ao sistema reprodutivo, e também aquele animal que está na granja, pode ser sentido de maneira direta, né? E também aquele animal que vai para o abatedouro, né? Então, as condenas elas estão relacionadas a toda a cadeia, desde as aves reprodutoras, ovos férteis, aves de ciclo curto, aves de ciclo longo e também no abatedouro. Então, ela é uma bactéria super adaptada a todo esse ambiente. Isso traz um desafio muito grande no seu controle. Que o vírus ele abre as portas para uma infecção, não é isso? A gente viu isso muito durante a Covid, né? As fases da Covid. O vírus da Covid, ele quebra a sua imunidade e aí se você tem um problema cardíaco, acontece, isso é multiplicado. Se você tem já dificuldade pulmonar, você pode gerar uma pneumonia, que aí a pneumonia é a bactéria. Mas essa bactéria em si aí, ela sozinha tem um potencial de contaminação muito grande, como você disse. Ela não precisa de um agente que dê uma enfraquecida primeiro, que é o vírus, no seu sistema de imunidade. Isso, exato. Toda bactéria, ela possui em seu interior, seja ela a nível de intestino, seja ela em outros órgãos, ela possui uma carga de colibacilose. Porém, 80% dessa colibacilose é apatogênica, ou seja, ela não tem capacidade de causar doença. O restante dos 20%, eles têm dentro do seu material genético alguns genes preditores que fazem com que essa bactéria seja patogênica, ou seja, que ela saia da região intestinal, transite na corrente sanguínea e chegue, por exemplo, em alguns órgãos-alvo, seja ele pulmão, seja ele trato reprodutivo, rim, enfim, ela dá uma condição para a bactéria sair daquela situação normal e transitar dentro do sistema, de vários sistemas dessas aves, né? E esses danos, eles são extremamente altos, né? Os impactos são sentidos de uma maneira muito forte pelo animal. E quais os resultados que vocês obtiveram através dos experimentos com vacinas que vocês fizeram para a colibacilose? Bom, nós trabalhamos esse experimento específico, ele foi conduzido numa empresa parceira, né? Nós utilizamos a vacina em um grupo de animal, basicamente 1.800.000 aves, e outro grupo de animal não vacinado também numa quantia muito parecida. As aves que receberam a vacina, obviamente a vacina tem o intuito de proteger o animal, né? Você fornece para a ave
de maneira primária um contato controlado. Então, essas aves elas estavam imunologicamente mais saudáveis para a colibacilose. No decorrer da vida desse animal, a gente conseguiu perceber algumas vantagens muito claras em relação ao grupo vacinado versus o grupo não vacinado. Por exemplo, o grupo vacinado apresentou uma mortalidade inferior. Isso é um fator muito positivo quando a gente pensa em animais de produção. Além disso, indicadores como condenas e abatedouro foram menores no grupo vacinado. Mas o que mais chamou atenção está relacionado à conversão alimentar, ou seja, a quantia de ração que aqueles animais consumiram para produzir 1 quilo de carne. No grupo vacinado, a conversão alimentar foi mais baixa. E esse é um indicador muito importante, né? Você tem um custo mais baixo sendo inferido dentro da cadeia de produção. Então, basicamente, esses 3 indicadores aí foram conferidos no grupo que foi utilizada a vacina. E para a gente terminar, essa vacina é dose única? Em que época ela deve ser aplicada nas aves? E ela pode ser tanto para galinhas poedeiras, que têm uma vida mais longa, assim como para frangos de corte, que têm um período de vida mais curto. Bom, a vacina ela pode ser indicada desde o primeiro dia de vida, né? Se a gente trabalhar com aves de vida longa, a gente pode fazer mais que uma dose, né? Dependendo do desafio. Aí é importante conhecer a epidemiologia do local, entender o desafio de cada empresa, cada situação. Para o frango de corte, a gente utiliza apenas uma dose no incubatório. E essa vacina ela tem uma tecnologia. Você comentou um pouco sobre o prêmio Nobel em relação às vacinas de RNA. Essa vacina também contém uma tecnologia muito importante, que é a deleção de alguns genes no seu material genético. É uma tecnologia baseada na engenharia genética, né? Então, a gente consegue deletar alguns genes que essa bactéria fica por um período muito curto dentro do animal, o suficiente para produzir imunidade. Então, o programa vacinal ele deve seguir o que nós preconizamos em bula, mas também associado ao desafio de campo e com a orientação do médico veterinário responsável pelas granjas. Ok, Gleidson, muito obrigado aí pelas informações e esclarecimentos para a população de modo geral e não só para avicultores, né? Porque ainda tem muita gente descrente de vacina, né? Eu costumo brincar aqui que ele é criador de frango, mas vacina as aves contra os problemas que as aves podem ter, mas aí não vacina o filho contra poliomielite, sarampo e etc. e tal. As pessoas precisam acreditar um pouco mais na ciência, porque hoje se a gente vive mais tempo e a gente está vivendo cada vez mais tempo, é graças às formas de tratamento, de prevenção de doenças, de vacinas, né? Tem muita gente que acha que vacina faz mal. Não faz mal, não. O bem que a vacina faz é muito maior, imensamente maior do que qualquer problema que possa ter com uma pessoa ou outra. Então, é para acreditar na ciência, né? Na Idade Média, tem gente que acha que o castelo era que nem no filme da Disney, lá, né? Da Fox Filmes, né? Tudo bonitinho, limpo. Não tinha esgoto, não tinha água tratada. Os caras bebiam vinho ou alguma coisa que continha álcool porque a água podia transmitir doenças. Enfim, gente, vamos respeitar a ciência, porque a ciência está aí para melhorar a nossa vida de modo geral e cuidar também dos nossos meios de produção, porque eu volto lá no comecinho da nossa conversa. Antigamente não era assim não, viu? Hoje tem frango ali no bar da esquina, tem ali no outro açougue, tem no supermercado, o restaurante tem. Antigamente você tinha que encomendar um frango para o domingo, era uma comida nobre, almoço de domingo. Não era assim não, né? E custava muito mais caro do que custa hoje também. Olha, obrigado pela conversa. Para quem quiser saber mais sobre essa vacina e também os outros produtos veterinários aí que as UETs têm para a avicultura, de modo geral, e para todas as criações, que vocês atuam em todos os campos, qual é o endereço de vocês de internet? Vocês podem acessar zoetis.com.br. Dentro do site, aí obviamente vocês vão ter vários segmentos, animais de companhia, bovinos, equinos, e também avicultura e suinocultura. E hoje os Zoetis têm trabalhado com peixe também, vacina para peixe. Veja só, a gente tem como tem evoluído. As vacinas realmente elas trazem esse reforço, né? A gente tem que reforçar esse conceito. A imunoprofilaxia, ou seja, a imunoprevenção, ela favorece muito a saúde dos animais. E quando a gente pensa em saúde de animais, está pensando em saúde da humanidade também. E vacina para peixe, curiosidade aqui. Você põe na ração do peixe ou você tem que pegar peixe por peixe e vacinar? Peixe por peixe vacinar. Ai, dá trabalho, hein? Dá trabalho. Obrigado, Gleidson. Um abraço. Um abraço. Tchau.